Veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus, vinto Santui Spiritu, vinti amor ardente, assentai na terra, vossa luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde encher de gozo nossos corações. Veni, Sancte Spiritus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor Dom Augusto César, venerando Bispo Emérito de Porto Alegre e Castelo Branco, a Excelência Reverendíssima, Senhor Reitor do Seminário, Senhores Padres e Diáconos, e saúdo todos os peregrinos da Diocese de Porto Alegre e Castelo Branco nesta nossa 42ª peregrinação diocesana aqui a Fátima, peregrinação anual e que também inclui, vai tendo incluído o retiro de idosos e doentes no fim de semana próximo, que decorreu estes dias. Saúdo também aqueles que vieram a pé. E a nossa intenção principal, ao virmos aqui a Fátima nesta 42ª peregrinação, é pedir, por intermédio da Senhora do Sim, da Senhora do Encontro, que a todos, sobretudo aos jovens, ajude a ler a vida à luz de Deus, pois cada vida é uma vocação que brota do coração de Deus e que reclama atenção e responsável discernimento. Saúde igualmente todas as pessoas e grupos que vieram de várias procedências a este lugar de silêncio e de paz, fazendo também nossas as suas intenções. Começamos esta celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas hoje celebramos mesmo o mistério da Santíssima Trindade, o princípio, o centro e o fim do cosmos e da história. Celebramos o mistério central da nossa fé, o mistério de Deus em si mesmo, a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que os ilumina.
celebramos o próprio Deus, que é amor. E o amor é sempre um mistério, uma realidade que supera a razão sem a contradizer, mas antes exaltando as suas potencialidades. Sim, fé e razão não se contradizem nem se opõem. Ambas têm a sua origem na mesma fonte. Ambas nos conduzem para a verdade plena. A verdade não pode contradizer a verdade. Fé e razão dão-se mutuamente as mãos para, juntas, irem mais além, dando mais sentido à vida e às coisas da vida e do mundo. Ao longo da história da salvação, Deus foi-se dando a conhecer, falando muitas vezes e de muitos modos, como sabemos. Em primeiro lugar, apresentou-se na figura do Pai, aquele que cria o mundo com sabedoria, que dá a vida, que ensina os caminhos e ama, gratuita e incondicionalmente, que se faz próximo e acompanha de perto a vida do seu povo, se interessa pelos seus problemas e intervém em seu favor. Qual foi o Deus que de um extremo ao outro dos céus agiu como nosso Deus? Perguntava o autor da primeira leitura aos israelitas exilados na Babilônia, fazendo-lhes recordar as maravilhas que Deus operara ao longo da sua história, levando-os a reconsiderar no seu coração que o Senhor é o único Deus e não há outro igual, tão próximo e feito companheiro de viagem, pelo que não deveriam desanimar nem deixar cair os braços. Finalmente, Deus falou-nos pelo seu próprio Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. É através da vida de Jesus que chegamos ao conhecimento, tanto quanto nos é possível, do mistério da Santíssima Trindade. Na Anunciação, no batismo de Jesus, na Transfiguração, na última ceia, nas palavras e atitudes de Jesus, no mandato de Jesus de irmos a anunciar e a batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, encontramos a revelação do mistério de Deus, uno e trino. Mistério que não se explica, mas se ama e reza, se experimenta e tenta imitar no cotidiano da nossa convivência familiar e social. Este mistério não é um muro contra o qual se esbarra, é um oceano onde se mergulha e refresca saudavelmente. Depois da sua ressurreição, Cristo enviou o Espírito Santo, o mesmo Espírito que atuou em toda a história da salvação e animou o próprio Jesus na sua vida terrena. Enviou-o para nos ensinar e recordar tudo quanto ele disse e fez, para nos conduzir ao verdadeiro sonho e projeto de Deus Pai. E pelo batismo, recebemos o Espírito da ação filial, pelo qual exclamamos, Abba, Pai, isto é, pelo qual chamamos a Deus, querido Pai, Paizinho. É o próprio Espírito que, em comunhão conosco, dá testemunho de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos com Cristo herdeiros de Deus, ouvimos na segunda leitura. Mas herdeiros de que bens? Nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram, nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diz São Paulo. Ao confessarmos a Trindade de Deus, afirmamos que Deus não é um Deus solitário,
fechado em si próprio, mas que é um ser solidário. Deus é comunidade, é família, é vida partilhada, doação recíproca e voluntária. Aquele que ama, aquele que é amado, o amor. Confessar a Trindade não quer dizer apenas reconhecê-la como princípio, mas também aceitá-la como modelo último da nossa vida. Quando afirmamos e respeitamos a diversidade e o pluralismo entre os seres humanos, confessamos na prática a distinção trinitária das pessoas. Quando eliminamos as distâncias e trabalhamos para realizar a igualdade efetiva entre homem e mulher, entre felizardos e desventurados, entre próximos e afastados, afirmamos na prática a igualdade das pessoas na Trindade. Quando nos esforçamos por ter um só coração e uma só alma, e por aprender a pôr tudo em comum para que ninguém tenha de sofrer a indigência, estamos a confessar o único Deus e aceitamos em nós a sua vida trinitária. A fraternidade universal assenta as suas raízes no seio da Trindade. Um só Deus em três pessoas, uma família, uma comunidade. E viver em comunidade, em família, é colocar-se um frente ao outro, é reconhecer a alteridade, a dimensão do sagrado que cada um possui, sem preconceitos nem por favor, sem marginalizar ou diminuir. Conforme escrevia, aliás, São João Paulo II, às portas do terceiro milénio. Constituir comunidade com o olhar do coração voltado para o mistério da Trindade significa ter a capacidade de sentir o outro como um que faz parte de mim, sabendo partilhar as suas alegrias e sofrimentos, intuir os seus anseios e dar remédio às suas necessidades, oferecendo-lhe uma verdadeira e profunda amizade. Significa ter a capacidade de ver o que há de positivo no outro, para o acolher e valorizar como dom de Deus, como um dom para mim. Significa criar espaço para Ele, levando os fardos uns dos outros e rejeitando as tentações egoístas que sempre nos insidiam e geram competição, arrivismo, suspeitas, ciúmes. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, uno e trino, mistério de amor e de comunhão. Por isso, somos diferentes, mas é na diferença que nos completamos. Somos diversos, mas é na diversidade que nos unimos. Somos homens e mulheres chamados a crescer, viver e conviver no respeito mútuo, na igualdade de direitos e deveres. Somos família humana formada por povos diversos, de diversas raças, culturas, geografias e tempos. O Evangelho que ouvimos diz-nos que os discípulos partiram para a Galileia em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidaram. Como assim? Como é que ainda duvidaram? Sim, sabemos que acreditar também não foi muito fácil para os discípulos, mas a dúvida faz parte do crescimento na fé. E como diz a letra do cântico, às vezes, quem duvida e faz perguntas é muito mais sincero do que aquele que nunca parou para se interpelar e se dizer a si próprio. Aqui, em Fátima,
O anjo ensinou os pastorinhos a rezar ao Senhor por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não o amam. De facto, vivemos num mundo onde o amor não é suficientemente amado. São Francisco dizia que o amor não é amado. Batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, cada um de nós é templo da Santíssima Trindade. Está chamado a participar na vida que existe em Deus. Está mandatado a ir e a ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ajudando-a a reproduzir aqui no tempo a vida que existe em Deus. E Deus é amor. E disse-nos Cristo: por este sinal vos hão de conhecer, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Esta dinâmica mais profunda que constitui o ser de Deus é a vocação mais profunda dos seres humanos também. Vir a Fátima como peregrino da esperança implica que, por Maria, obra-prima da Santíssima Trindade, nos deixemos envolver pelo silêncio deste espaço que tem sabor a mistério e aponta para o céu, para o seio da Trindade. Implica cada um encontrar-se consigo próprio, com Deus e com os outros. Implica interiorizar a mensagem que o silêncio, individual e coletivo, faz ecoar no coração de cada um. Implica dialogar com Deus, que é amor, sentir-se amado por Ele e deixar-se renovar interiormente pela oração e pela graça dos sacramentos e regressar a casa por outros caminhos, os caminhos da conversão e da santidade, os caminhos que conduzem à construção da tão necessária civilização do amor, como dizia Paulo VI. Em casa, na escola, no escritório, na comunidade paroquial, no campo, na fábrica, na atividade cultural, social, política ou económica, enfim, onde quer que cada um viva e atue. E só assim ajudaremos a construir uma sociedade moldada à semelhança da Trindade Santíssima, da comunidade trinitária, vivendo com os outros, para os outros, nos outros e graças aos outros, num dinamismo permanente de profunda comunhão e no total respeito e valorização da diversidade. Por isso, que bom cada um experimentar o amor e o afeto do Pai do céu, a força da redenção do Filho e a força santificante do Espírito Santo, para que a vida de cada um tenha sentido em verdadeira experiência de amor. Na terceira aparição do anjo, em 1916, na Loca do Cabeço, as três crianças gravaram no seu coração um sentimento profundo pela majestade de Deus uno e trino, a par de um grande sentido de reparação e de um forte desejo de se sacrificarem e rezarem pela conversão dos pecadores. O anjo, que trazia na mão um cálice e sobre ele uma hóstia da qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue, ajoelhou-se diante deles e convidou-os a repetir 3 vezes aquela oração na qual nós, hoje, tantas vezes descansamos, rezando suavemente diante dos sacrários das nossas cidades, vilas e aldeias. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração
e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores.